Então, boa tarde, colegas. Vamos fazer a nossa segunda parte desse segundo módulo. Lembrando o pessoal que está em online aí para fazer as perguntas para o chat, tá? Que nós estamos acompanhando, tá? E à medida possível não passar para os apresentadores aqui. Então, inicialmente, para não perder tempo, eu vou chamar a Cristiane, nossa diretora financeira, e por consequente ela vai apresentar o nosso novo palestrante aqui. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Espero que tenham encontrado um local agradável para fazer o almoço. E eu já, de antemão, já vou chamar o engenheiro e advogado Solon, especialista na parte elétrica. E também já dar um spoiler para vocês. Ele tem vários livros que estão disponíveis na Amazon. Entrem lá e deem uma olhada, tá? Quem tem o Kindle é gratuito, né? Quem quiser também pode entrar em contato diretamente com ele. Então vou passar a palavra para ele para não perder mais tempo. Okay, obrigado, Cris. Muito boa tarde a todos aí, o pessoal da internet também. É sempre um privilégio estar junto aqui, ser convidado aí pelo pessoal da Ares aí a compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, que a gente vai juntando ao longo dos anos, né. Tenho certeza que eu estou passando isso aí de coração para vocês, ok? Gostaria de agradecer também. Olha só que interessante, a quantidade de associações e de gente que está se juntando. Eu acho que esse é um momento histórico também para a engenharia, porque a gente está unindo a nossa classe, a gente está trazendo valor para a nossa classe, uma classe que há muito tempo, eu acredito, estava caindo no esquecimento. Então a gente precisa nos unirmos, tá? Para a gente conseguir trazer de volta esse prestígio que a engenharia tanto perdeu ao longo dos anos. Então eu gostaria de agradecer a Mútua, que é uma parceira muito forte. Tem algum representante da Mútua aqui hoje? O pessoal vai vir mais tarde, né? Gostaria de agradecer a Mútua, que está sempre apoiando, cada vez mais adquire meu respeito, né? Está sempre apoiando o engenheiro, vocês podem procurar eles aí, eles vão receber vocês de braços abertos. O CREA também, nós temos a Ares também aí, que é a iniciativa da Cris aí, a Nest, a Fanesp, o CENG-RS. O CENG, tem alguém do CENG hoje? Depois mais tarde eu precisava conversar com alguém do CENG. A EPA, a ABMEC e a Unileia, e o CREA. E a gente não pode esquecer também do IBAP, né? Temos peritos aqui hoje? O IBAP também é muito importante para essa área de engenharia de segurança do trabalho. Ok? Bom, vamos lá, vamos ver se esse controlezinho funciona mesmo. Hoje eu vou falar aqui sobre iluminação de emergência, tá? Parece ser uma coisinha curta ali na RT5, mas a gente tem uma norma bastante extensa. Eu vou começar ali com aquela parte da NBR 10898, que vou destacar alguns pontos, alguns princípios, né? Os tipos de sistema, as luminárias, os circuitos elétricos de alimentação, a autonomia do sistema, a função da iluminação. E depois, no segundo bloco, ali eu vou falar um pouquinho sobre obrigações e responsabilidade técnica. Isso aí vai englobar ali projeto, instalação e manutenção. Ok? Vamos ver se funciona aqui. Antes eu gostaria de contar uma historinha. O ano era 2017. Uma empresa grande, uma multinacional. De repente, aquele cheiro de fumaça começou a se espalhar por todos os andares. E aí começou aquela agitação toda com o pessoal. E o pessoal já começou a procurar os brigadistas do andar. E cadê os brigadistas? Quando eu vou ali no corredor, eu olho os brigadistas fugindo pelas escadas, caindo papéis e juntando e sumindo pelas escadas. Os brigadistas de incêndio. Estavam fugindo da responsabilidade, não só com a vida das pessoas ali no prédio, mas também com o patrimônio da empresa. E aí começou aquela confusão. Não tinha ninguém para orientar. E o pessoal começou a correr que nem barata tonta. Aí tinha aqueles workaholic que ficam no trabalho. Não, isso aí é alarme de mentira. Isso não está valendo. Eu tenho que terminar essa planilha aqui rápido porque o meu chefe está me cobrando. E não queriam sair da frente do computador. Estavam se escondendo dentro da tela do computador. E começou aquela gritaria. Fulano acho que está no banheiro. O que a gente faz? O que a gente faz? Até que levantou um antigo brigadista. Que já tinha feito o curso, mas não era o brigadista naquele momento. Levantou e deu a voz de comando. Olha, pega a pessoa que está do seu lado e forma em fila na saída de emergência. Agora.
Aquela voz de comando ali levou mais ou menos uns 80 a 90% das pessoas lá para a fila. Deu certo. Mas aí tinha aquele pessoal do computador que não queria sair, que não acreditava, o pessoal voltando para pegar a carteira. Ah, fulano tá no banheiro, mas no banheiro feminino Maria da Penha, não vou entrar de jeito nenhum. Aí já começava aquelas discussões. E tudo isso aí começou a dar aquela confusão. De repente um grita lá, tem um armário na frente da porta, eu não consigo abrir a porta de saída. O que eu vou fazer? Então, tudo aquilo que a gente toma cuidado, assim, toda aquela nossa perícia que a gente desenvolve em cima do trabalho de PPCI, muitas vezes não sai conforme planejado. Na hora do incêndio, acontece de tudo. Essa semana eu estava assistindo um vídeo que mostrou um combate de incêndio. Estava pegando fogo na casa e o bombeiro abriu uma fresta da porta e começou a apagar com a mangueira. E abriu aquela porta e estava uma escuridão de fumaça, estava tudo queimado, tu não sabia onde estava tropeçando, tu não conseguia ver nada. E nesse dia lá naquela empresa, quando a gente estava saindo pelas escadarias lá de emergência, eu reparei que não tinha a iluminação de emergência. Então, se tivesse subindo fumaça ali pelas escadarias, provavelmente a visão ia estar comprometida. E aí que eu destaco a importância da iluminação de emergência, porque naquele pânico todo, certamente as pessoas iam estar se derrubando, tropeçando nos obstáculos, se pisoteando. Isso aí até me lembra lá a boate, chega a me dar um arrepio até. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quanto à iluminação de emergência. Deixa eu avançar aqui. Os princípios e pontos básicos para a iluminação de emergência. O princípio básico é clarear ali as rotas de fuga, para saber para onde é que a gente tem que ir, né? E outra coisa são os serviços essenciais. A ideia é tentar manter esses serviços essenciais, não só para evacuar o prédio, mas também para ajudar os bombeiros no combate ao incêndio. Uma coisa que eu resolvi destacar aqui é a sinalização de topo de prédio. De manhã vocês falaram sobre sinalização, né? Imagine lá o prédio saindo aquela fumaça, tá o helicóptero lá dos bombeiros, ou perto de um aeroporto, e aquela fumaça tapa a visão, dá uma vertente de ar ali, muda a fumaça, e ele não consegue ver se é topo de prédio e acaba batendo. Muitas vezes o pessoal esquece a sinalização de topo do prédio, que tem que estar funcionando no momento do incêndio. Outro princípio básico é garantir a iluminação para o tempo de evacuação das pessoas. Consiga esvaziar o prédio. Não é só aquela questão de 1 hora. Daqui a pouco é um prédio 24 andares, lá, capaz de levar mais tempo, não tem espaço na descida das escadarias. Então tem que ser levado em consideração isso aí também. Só que uma coisa que eu acho que peca, a gente podia ampliar, podia melhorar um pouquinho isso daí, é quanto ao combate. Porque aqui as pessoas saíram do prédio, mas quando chega o bombeiro lá, será que está funcionando a iluminação ainda? Então o bombeiro vai entrar, vai estar tudo escuro. Então daqui a pouco a gente consegue botar no projeto um tempo maior, pensando nos combatentes ali do incêndio. Outra questão aqui, iluminação permanente é aquela que é alimentada pela rede da concessionária. Iluminação não permanente, aquela alimentada por fontes alternativas. São as baterias, né? Bom, os tipos de sistemas. Eu elenquei os 3 principais ali, eu deixei os outros para uma outra oportunidade. Não são tão usados assim, não são tão importantes no momento. Então a gente tem os portáteis, que são as lanternas, né? Os químicos e os fluorescentes. Vamos deixar para um outro momento. Os blocos autônomos, que são a maioria dos casos, né? Quando a gente vai trabalhar com condomínio, com empresas de médio porte, a maioria são blocos autônomos. Os blocos autônomos, eles estão... a norma fala que ele tem que ter praticamente 2 tipos de sensor. Um sensor de falha elétrica, então dá algum problema na elétrica, ele aciona, ou um sensor de luminância. Eu nunca vi um bloco com sensor de luminância. A gente estava até discutindo agora no intervalo, Vitor, né? Oi? Flávio. A gente estava até discutindo ali com o Flávio que uma questão interessante que aconteceu num dos prédios lá, que foi ficar em meia fase.
Então, com aquela meia fase, ficou sem iluminação o prédio e o sistema não entrou, porque tinha uma outra fase funcionando. Então, não acionava a iluminação de emergência e também não tinha uma iluminação suficiente para evacuar o prédio. Debatendo sobre isso daí, eu lembrei de um caso de algumas indústrias. Em algumas indústrias que têm motores trifásicos, o que eles fazem? Eles colocam um relé com detecção de falha de alguma fase. No momento que falhou uma fase, esse relé comuta e desliga todas as fases. Por que isso daí? Porque muitas vezes tu tem lá um motor trifásico. Esse motor trifásico, se alguém rouba uma fase, como já aconteceu numa empresa que eu prestei consultoria, alguém rouba uma fase ali da rede de distribuição e fica funcionando só 2 fases, o motor trava e logo ele começa a incendiar. Quase incendiou uma empresa de estampagem, né, cheia de tecidos, o compressor ficava embaixo da escada e aquilo ali começou a pegar fogo e até sair a fumaça debaixo ali da salinha e o pessoal vê, quase caiu no estoque de tecido. Se tivesse esse sistema de proteção, não acontecia isso. O mesmo sistema pode ser utilizado no caso de iluminações de emergência com mais de uma fase. Isso daí não está previsto em norma, não está previsto na RT, mas a gente pode, como projetista, pensar nisso daí quando for projetar nosso projeto. Centralizado com bateria. Aqui nós temos basicamente 2 tipos de bateria na norma, tá? As ventiladas e as com válvula. Essas com válvula, elas pegam o próprio gás e elas recombinam quimicamente lá dentro com outros elementos e jogam para dentro da bateria de novo. Essas com gás, a gente tem que tomar uns cuidados um pouquinho maiores. Tem que estar um ambiente ventilado, a gente não pode deixar acumular esses gases, ok? Grupo motor gerador. Bom, grupo motor gerador, há muito tempo atrás me chamaram para ver um caso ali no centro da cidade e eu não aceitei. Estava muito complicado aquele caso, era muita responsabilidade, eu não aceitei. O grupo motor gerador ficava no estacionamento do prédio, era um prédio antigo, a instalação estava extremamente precária e em cima, no andar de cima, tinha um depósito. Então, se dá um incêndio no grupo motor gerador, vai direto para o depósito. E tinha mais outro problema, o problema de acondicionamento do combustível. Tinha um galão num lado, outro no outro, no meio dos carros, os carros estacionavam, batiam nos galões, caía o combustível, então estava bem complicado. E a equipe treinada, onde é que estava a equipe treinada? Quem é que dava manutenção? Aquilo não recebia manutenção no mínimo há uns 3 anos. Aí eu declinei, não aceitei aquilo ali, olha, tem que fazer uma revisão completa nisso daí, mas não vai ser feita por mim. Aqui tem umas fotinhos, esse aqui foi um laudo muito antigo que eu tinha feito, num prédio aqui da Cristóvão Colombo. Aqui a gente tinha uma bateria, em cima de uma madeirinha, né, a fiação misturada ali de 12 volts, junto com a da rede, né, poderia ter melhorado um pouquinho isso daí. Eu não aceitaria isso aí se eu fosse um bombeiro. E aqui a gente tem de uma instalação, eu achei muito interessante isso aqui, de elevador. Isso aqui era num controlador de elevador. Tinha um banco de baterias ventilado, com sistema de ventilação, indicando ali a questão da instalação, como tinha que ser feita a manutenção. Eu achei bem interessante. As empresas de elevadores, elas merecem um elogio, elas trabalham muito bem. Tá? Dificilmente eu encontrei algum problema em relação a elevadores. E essa aí é a prova deles. Uma caixinha bem hermética, com ventilação certinho, com banco de baterias, num suporte aqui direitinho, longe do chão, né? Tinha tudo direitinho, as orientações ali para fazer manutenção e a instalação. As luminárias, eu até trouxe 2 caixinhas aqui que eu tenho, até pode passar, para vocês perceberem a diferença do que está escrito numa caixinha e outra quanto a questão ali da resistência de temperatura. O que a norma diz?
tem que aguentar uma temperatura de 70 graus centígrados por 1 hora. Eu vejo muitos manuais, caixinhas, informando simplesmente que está seguindo a norma. Mas o que está escrito ali não é o texto correto da norma. Então, numa das caixinhas, eu vou antecipar ali, numa das caixinhas diz o quê? Até para os internautas aí souberem. Diz assim, que aguenta até 70 graus. Não fala em questão de tempo, não fala em questão de nada. E segue a norma 10898. A norma também ela fala sobre a vedação de água e fumaça nos pontos e também a questão dos gases tóxicos. Se queimar essa iluminação de emergência, ela pode liberar até 1% de gases tóxicos. Eu não conheço testes, tá, a respeito disso daí, mas eu acredito que o plástico ele seja bem mais tóxico do que a gente imagina. A gente podia dar uma olhada nisso daí, se for impactante para o corpo de bombeiros. Né? A ausência de ofuscamento, esse é um problema também. Onde é que eu encontro esse problema muitas vezes? É o pessoal que, vamos botar lá um projetor e um farol. Não bota os blocos autônomos, bota lá um projetor e um farol. Só que o projetor e o farol, ele deve ser colocado somente se não existe a possibilidade de outro tipo de iluminação de emergência. E não pode em escadas e desníveis. Né? Eu ouvi muita gente, muitos engenheiros falando, não, compra um bloco que daí já ilumina tudo, tem 2 holofotezinhos lá, já ilumina tudo e está resolvido. Tem que analisar bem o caso, às vezes em galpões industriais dá para ser utilizado, mas em condomínio, comércio pequeno, isso daí dificilmente vai ser recomendado. Se tiver o ofuscamento, tem que cuidar para colocar lá um temparo translúcido. A maioria desses projetores, eles não usam, se vocês olharem ali, eles não têm aquela película translúcida. Se tiver fazendo ofuscamento, tem que botar a película. Eu peguei ali uma referência da tabela que tem na norma, que a 2,5 metros do piso tem que ter 64 candelas ali por metro quadrado. Essa é a referência para evitar o ofuscamento. Se estiver acima disso daí, já tem que providenciar ali 1 ou 2 películas ali para reduzir isso daí ou trocar as lâmpadas, né? Dados do projeto. Nós temos ali alguns dados básicos que tem que aparecer no projeto. Os tipos de lâmpada, né? A potência, a tensão, o fluxo luminoso em lumens, o ângulo de dispersão e a vida útil. Lembrando que os lumens ali é quanto eu estou emitindo ali de luz, né? Se eu for pensar em lux, eu tenho que calcular de acordo ali com o meu ângulo de dispersão e quantos metros quadrados ali eu estou medindo, né? Eu estou indo muito rápido, pessoal. Eu sou meio automático, tá? Se qualquer coisa... Bom, o circuito de alimentação. Basicamente a gente tem a linha tronco e a linha de ramal. Quando aparecem esses números na norma, eu tenho mania de pegar os números e começar a calcular, para ver de onde é que saiu esse número. E eu reparei que me parece que esses números aí, eles saíram pensando em 25 luminárias com aquelas lâmpadas de incandescentes, com filamento incandescente, de 60 watts. Eu acho que já não cabe mais isso daí. A gente está trabalhando com LED, daqui a pouco a gente poderia fazer uma nota e tirar um pouco essa limitação. Porque isso daí, esses blocos aí tem o quê? 1,5 watts. Então daqui a pouco dá para colocar mais blocos ali, dependendo de se manter ali os 12 amperes por fiação. Agora repare o seguinte, você que é projetista elétrico aí, repare o seguinte, é o máximo 12 amperes por ramal. Então, teoricamente, teria que ter um disjuntor aqui, separando a linha tronco, né? Até mais adiante a gente vai ver que se der algum problema no ramal, tem que desligar só ele. Então, teoricamente, teria que ter um disjuntor para cada linha de ramal.
E aqui embaixo, qual é o disjuntor que vai aqui, que vai somar todas essas potências? Normalmente a gente pensa lá, bota um disjuntor de 16 amperes lá no quadro geral que controla toda a iluminação de emergência. Pode ser que o caso não seja esse daí, isso vai cair para o projetista. Nós temos ali também a linha tronco em anel, dificilmente é utilizado, né, porque gasta muito cabeamento aqui, ocupa espaço nas tubulações e o pessoal acaba não utilizando. Mas a gente já sabe, rompeu aqui, mesmo assim ele dá a volta e continua alimentando os ramais. As características gerais, tá, do circuito de alimentação. Eu elenquei alguns ali. O cabo, no mínimo de 1,5, né, atendendo ali a 5410. Para a corrente alternada, a cor tem que ser preta. E para a corrente contínua, no caso das baterias, né, a gente utiliza ali para o positivo vermelho ou branco e para o negativo cinza e azul. Os eletrodutos aparentes, eles devem ser metálicos. Se tu tem um sistema de eletrodutos, aquele passando por baixo ali junto com a rede cabeada ali de computadores, eles precisam ser metálicos. Mas tem a exceção dos blocos autônomos, né? Por que os blocos autônomos são uma exceção? Porque eles são autônomos, eles têm bateria já. Se queimar essa fiação, der algum problema lá na canaleta que o pessoal instala, ele vai continuar operando sem problema nenhum, porque a bateria já está nele. Autonomia. Se a luminária ela queima, dá algum problema lá, esse ramal deve ser desligado da linha tronco. É o caso lá do disjuntor na linha de ramal. O único prédio que eu vi que tem lá no andar um disjuntor para a linha de ramal foi um prédio aqui perto do Petrópolis, que na verdade não era nenhum disjuntor, era um fusível. O pessoal colocou um fusível na linha de ramal. Eu me lembro aquele dia que eu voltei para casa e fiquei pensando, poxa, mas como é que rompe um fusível? Ele esquenta e rompe. E se estiver pegando fogo justamente no início ali do ramal, ele não vai desligar toda a iluminação de emergência? Então um fusível talvez não seja o mais adequado. Mas é um sistema de proteção. O projetista precisa avaliar isso daí. Minha recomendação é botar um disjuntor de 16 amperes. A linha tronco ela deve suportar 3 horas de fogo. Então, além daquela 1 hora, a gente tem essas 3 horas de fogo para a linha tronco. Então, quando o projetista fizer, ele tem que olhar se é uma tubulação aparente, como é que está subindo aquele cabeamento, né? E ele tem que garantir que suporte essas 3 horas. A autonomia do sistema, a gente já conhece bem, né? O mínimo de 1 hora com perda máxima de 10% de luminosidade. A gente não está falando do tempo do bloco, a gente está falando de todo o sistema. Então, todo o sistema ele tem que funcionar, independente se for bloco autônomo, bateria, grupo motor gerador, independente de qual for o tipo de sistema. Ok? Essa apresentação depois, eu não sei se a gente tem grupo já de WhatsApp do pessoal que está participando dos módulos. Eu não sei se já tem. Depois que vocês organizarem, eu posso passar a apresentação para vocês aí, sem problema algum. Claro, claro. Ah, perfeito. Aí eu já passo para ti. Essas são questões aí que eu puxei ali da norma, são pontos assim que eu vejo que dá mais problema, que mais o pessoal pergunta, que acaba levando mais a algumas questões mais técnicas aí e dúvidas que o pessoal tem. A função. Bom, nós temos basicamente a iluminação de ambiente e a iluminação de sinalização. Sinalização acho que o pessoal já falou de manhã. Quem foi que falou foi tu, Adriano? Falaste de manhã ali? Eu passei só por cima ali. E aqui a gente tem a iluminação de ambiente. A iluminação de ambiente, a maioria do pessoal aqui que já fez PPC sabe, para escadas, desníveis e passagens com obstáculo, a gente tem lá 5 lux no piso. Botar lá, tu pode colocar lá o celular, um aplicativozinho, para medir lá, tem que estar no mínimo 5 lux.
Na dúvida, se tiver alguma discussão junto com o Corpo de Bombeiros, CREA, projeto, alguma discussão, tem que ser tirada essa dúvida com um laboratório certificado. Para locais planos e refúgios, 3 lux no piso. E a gente nunca pode esquecer que não pode sombra nos degraus. Se o degrau estiver sombreado, corre o risco ali de alguém tropeçar e cair. Outra recomendação que eu coloquei ali, aliás, a recomendação é da norma, tá? Não é uma obrigação, é uma recomendação. É a colocação de no-break nesses locais onde os trabalhos são mais sensíveis, né? A gente está falando de sala de cirurgia, laboratórios químicos que não pode vazar algum material, salas de primeiros socorros, etc. Então o projetista ele já tem que pensar na questão de colocar um no-break específico para aquela sala. Bom, essa figurinha a maioria do pessoal já conhece, né? Eu só fiz botei umas linhazinhas ali para indicar, né, a questão da sombra. Colocando o meu ponto aqui de luminária aqui em cima dos degraus, aqui quase não tem sombra aqui, né? Se eu botar mais para cá, já vou criar o problema. Questão de obstáculo também. Olha só, aqui eu já tenho uma área aqui que daqui a pouco alguém cai ali para trás, se machuca e desmaia ali para trás. O pessoal acaba passando, não vê, pode gerar algum problema. Quem é que gosta de fazer continha aí? Um monte de engenheiro aqui já. Nós temos aqui a altura, né? O que a norma diz? Da altura, tu tem uma distância entre um ponto e outro ali de 4 vezes. Então tu pega essa altura, multiplica por 4, tu vai ter um novo ponto de luz. Então se aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, o outro ponto vai ficar aqui, ó. Eu vou ter se tiver 2,5 aqui, eu vou ter 5 metros aqui de visibilidade. E aqui vai estar o outro ponto. Calculando aqui para baixo, a mesma situação. Ó. Daqui até o piso, eu vou ter uma distância. 1, 2, 3, 4. Aqui vai estar meu outro ponto de iluminação. E já vai resolver o problema da sombra aqui no obstáculo. Aqui fica mais claro, tá? A gente tem ali a altura, vai mostrar aqui, ó, 2,5, 5 metros, que é o que bate ali na nossa RT. Na nossa RT, na parte 3 ali, nós temos a exigência de instalar o nosso bloco, nosso ponto de iluminação, entre 2,5 e 2,20. E a distância máxima entre um ponto e o outro de 10 metros. A visibilidade 5 metros. Acaba caindo bem no meio aqui, ó. E o elevador, como é que ele fica? Bom, já falei antes, o elevador é o que menos me preocupa. O pessoal das empresas de elevador, elas cuidam muito bem disso daí, eles são bem responsáveis. Eu deixei a norma ali, caso vocês queiram dar uma olhadinha, é a 7192. Elevador, eu sempre encontro lá um bloco autônomo, bem interligado e nunca tive nenhum tipo de problema. Eles mesmos providenciam isso daí independente do engenheiro projetista. Aqui eu falei um pouquinho da iluminação de sinalização, né? Eu só vou destacar aqui, como já foi falado de manhã, eu só vou destacar aqui essa questão do pisca-pisca, tá? Eu nunca mais vi, mas antigamente tinha algumas empresas que botavam um pisca-pisca que ficava ofuscando as pessoas, né? E isso aí acabava atrapalhando bastante. Outra coisa interessante, eu não sei se foi falado de manhã, Adriano, é essa questão dos grandes eventos, né, onde tem bastante pessoa. Eu só vi isso em filme, tá, mas eu achei bem interessante, que é a alteração das rotas de fuga. Se eu tenho uma placa apontando para um lado, e as pessoas começam a ir para lá e enche aquela saída, e daqui a pouco a outra saída está vazia. Ele desliga para um comando remoto aqui e manda as pessoas para outra saída. Então as pessoas já começam a desviar para lá. Mas claro, isso daí é uma ideia, tá? Na hora do pânico, eu não sei se é bem isso que vai acontecer. Eu acho que as pessoas vão seguir umas às outras.
Bom, essas figurinhas também a gente conhece bem. Lá no meu condomínio, o pé direito lá é 2,80, tá? A norma ela pede para colocar entre 2,20 e 2,50. Ela fica na parede, o meu ângulo de projeção da luz seria mais ou menos esse aqui. Aí o meu extintor vai ficar fora da iluminação, eu vou estar recebendo a luz aqui diretamente ofuscando e vai estar iluminando mais ou menos a porta. Será que está certo isso daí? Eu fiquei pensando bastante sobre isso daí, se não era melhor eu colocar o bloco no teto e aí ilumina direto para o chão. Eu fiquei pensando, e aí eu me lembrei daquela imagem que eu tinha visto lá no início do pessoal apagando o incêndio. Quando tu entra, a fumaça está quente, ela fica aqui em cima. Então aquela fumaça acaba bloqueando mais ainda a luz. Então se o bloco estiver um pouquinho abaixo, a luz consegue passar. Então talvez seja uma questão de pegar esse bloco, só botar do outro lado para iluminar aqui e iluminar o equipamento de combate ao incêndio. Isso é uma coisa que o projetista tem que considerar também. Outro problema que eu tenho lá no meu prédio, eu tenho a saída no primeiro pavimento, que é abaixo de 2,20. Tem uma parte lá que é abaixo de 2,20. Bom, se a pessoa pular um pouquinho, ela acaba batendo com a cabeça, né? E eu acho que vai acumular muita fumaça. Eu não sei se tem alguma solução para isso daí. Eu vou chamar a Cris para ver se ela resolve lá o PPC do meu prédio, tá, Cris? Já tá contratado. Mas isso aí tem que ser levado em consideração no projeto também. E na hora da fiscalização, os bombeiros também têm que prestar atenção nessas dificuldades que o projetista tem. Essa figurinha é meio antiga, né? Esse nosso bloco autônomo é bem antigo. Olha só, tem duas lâmpadas, né? 2 pontos ali de iluminação. Tem aquela tomadinha. A nossa RT ela fala que tem que estar sempre ligado à rede de alimentação. Se eu não me engano é 8.2.2.1. Tem que estar sempre ligado. Isso aqui é um convite, né? Para o pessoal retirar isso aqui e sair com aquele bloco para tentar iluminar alguma coisa. E fica sem iluminação naquele ponto. Então eu recomendo, não instale aquelas tomadinhas lá, faça a ligação direta. Se deu problema, troca, é bem mais fácil até de instalar. E a fixação. Oi? Até extintor eles roubam. Até extintor. E manter bem fixado isso daí. Essa questão dos roubos aí. Eu tinha um extintor de água do lado da churrasqueira, justamente para apagar o incêndio ali. O que o pessoal fazia? Pegava o extintor, apagava a churrasqueira ali depois do churrasco e botava no lugar. Aí um dia eu fui pegar ali, tá meio vazio isso aqui, né? E na hora que der um problema mesmo, tava vazio o extintor, né? É complicado. Olha só nossos holofotes aqui, ó. Não tem a lente translúcida, ó. Não quer dizer que tem que botar a peliculazinha. Tem que avaliar se tem ofuscamento. Se tiver ofuscamento, aí a recomendação é botar uma película translúcida ou posicionar melhor ali o nosso holofote. Adriano, tu sabe se está prevista alguma revisão da RT5 nessa parte de iluminação de emergência? Isso aí talvez fosse interessante, tá? A gente tem a norma, a NBR, ela funciona grosso modo como uma lei geral. A RT seria a lei especial. Sobre aquela matéria que ela destaca, acaba valendo a lei especial. Aquilo que ela não destaca, continua valendo a NBR. Daqui a pouco a gente pode trabalhar um pouquinho mais algumas questões ali de altura e a ligação dos blocos autônomos. Acho que é bem interessante isso aí, se tiver uma oportunidade da gente fazer essa revisão. Bom, demos uma olhada ali então nos princípios, os pontos básicos.
tipos de sistema, luminária, circuitos elétricos de alimentação, autonomia e função. Vocês ficaram com alguma dúvida até agora? Vocês têm algum ponto aí que vocês queiram discutir? Como é que funciona a questão dos internautas? Eles podem fazer perguntas pelo chat? Tá. Se tiver alguma pergunta aí. Se tu tem a tubulação aparente, né? Aquela que normalmente o pessoal bota no cantinho, assim, né? Junto com os computadores, ela precisa ser metálica. Mas precisa... obrigado. Mas ela tem a questão da exceção dos blocos autônomos. Aí o pessoal coloca as canaletas, né? Porque os blocos são autônomos. Mas precisa ser metálica, é o que diz a norma. Para bloco autônomo. Só para bloco autônomo. Porque o bloco ele já tem a bateria junto. Então, se pegar fogo nas canaletas, na fiação, se der algum problema ali, ele já vai sair funcionando. No caso, se for um sistema com baterias, então a alimentação vem lá de baixo. E aí já não funciona. Se der um problema ali, já não vai funcionar o ponto de luz. Bom, vamos adentrar então aqui nas obrigações e responsabilidade técnica. Vou falar um pouquinho sobre os requisitos de projeto, a instalação, ali a medição e o aceite, e também a manutenção e a documentação. Bom, um dos requisitos do projeto não é só no caso de incêndio, tá? Ele precisa prever a falha do sistema, mas ele precisa prever também a falta de energia elétrica. Teve um caso que aconteceu em 2019, esse caso. Infelizmente, esse senhor aí já é falecido e o processo se extinguiu. O que aconteceu? Tinha um aviso lá no mural do condomínio da Equatorial da CE, dizendo, olha, vai faltar energia elétrica da 1 às 17 horas. Da 1 às 17 horas. Esse senhor chegou do supermercado, algumas compras do supermercado, apertou no botão do elevador, não funcionou. Mexeu mais ali algumas luzes, não funcionou. Aí ele olhou para o corredor, viu que estava meio escuro. Moro no 3º andar. Vou arriscar, vou subir. E ele foi subir, a iluminação de emergência não estava funcionando. Aí ele chegou no 2º andar, estava muito escuro. E ele já era idoso, com aquelas compras, ele ficou meio inseguro. Não, eu vou voltar porque eu estou com medo de cair. Aí nessa volta que ele deu aqui assim, foi que aconteceu o desastre. Ele caiu, saiu rolando as escadas, bateu na parede e machucou gravemente a perna dele. Teve que fazer enxerto, teve que passar por várias cirurgias, infeccionou, foi bem complicada a situação dele. E o que aconteceu? Eles processaram o condomínio, porque não estava funcionando a iluminação de emergência como deveria. O síndico disse, não, nós fizemos a instalação, a empresa que instalou, que tem a responsabilidade. A empresa que instalou que tem a responsabilidade, é um engenheiro lá que fez o PPCI, que assinou a RT, ele que é responsável. Começaram aquele jogo de empurra-empurra de responsabilidade. A gente conhece bem isso daí no caso da Boate Kiss. Como é que vocês acham que seria essa sentença nesse caso? Vocês acham que receberia os danos, os custos médicos, os danos morais esse senhor? Ou será que o condomínio se isentaria disso daí? Será que seria chamado o engenheiro que fez o PPC, aquele que assinou a RT? Será que ia chamar o instalador? O que vocês acham que aconteceria nesse caso? Bom, a gente sabe que não saiu sentença porque o processo foi extinto. Mas na minha visão, eu estava dando uma olhada no processo e o problema que aconteceu ali foi de manutenção. Foi manutenção que o síndico deveria ter feito e não fez. Mas só que tinha um outro problema também, que foi
termo de aceitação. Não foi feito o termo de aceitação, então o síndico não recebeu a orientação. Essa orientação é a obrigação, inclusive, está no Código de Ética da Engenharia, e é a obrigação do engenheiro passar para o síndico ali, o representante, o proprietário da edificação. De quem acabaria pagando a conta? O condomínio. O responsável ia ser o condomínio, não ia ser o pessoal do PPCI que fez o PPCI, não ia ser o pessoal que fez a instalação, ia cair por conta do síndico, porque não existia documentos comprovando aquilo. Aqui eu destaquei outros pontos também, né? Bom, digamos que falhasse uma luminária, né? Teria duas luminárias por área. Então, ali nas escadas deveria ter no mínimo 2 pontos, né? No início, no final. É uma área. A subida da escada é uma área. Ao meu ver, não basta colocar só uma iluminação, tem que ter 2, lá no início, no fim. O projetista tem que encontrar um ponto ali que não deixe sombras e não deixe risco. Se falhasse uma iluminação, ainda tinha outra. Pontos de instalação. Nos pontos de instalação, a norma pede 2 lâmpadas por ponto. Bom, esses blocos aí já vêm com 30 LEDs, né? Não é o caso, mas se for um caso desses pontos de iluminação mais simples aqui, tem que ter no mínimo 2 lâmpadas. O tempo de funcionamento, ele deve prever o esgotamento do fluxo luminoso ou o colapso do sistema no projeto. Se começar a incendiar lá, justamente onde estão as baterias, eu encontrei sistemas, que eu tinha lá o sistema de iluminação, e na frente tinha um depósito de lixo, com papelão, com um monte de coisa, inclusive muito gás metano. Agora imagina se o incêndio inicia ali, justamente ali, e vai direto para o sistema de bateria ali de iluminação de emergência. O sistema vai entrar em colapso, então tem que pensar nesse tempo de funcionamento. Bom, alguns registros básicos que precisam ter no projeto. Conforme a norma, a gente precisa fazer a descrição e descrever também o uso da edificação. É residencial, comercial, o que tem lá? Eu tenho o depósito de elementos químicos, é uma estamparia, né? O que acontece ali? Tu tem que fazer essa descrição da tua edificação. As especificações dos aparelhos utilizados. Tem que especificar, pegar todos esses dados que a gente tem dos aparelhos e colocar junto ali com o projeto. As plantas elétricas, né? Basicamente os circuitos elétricos, as fontes de energias que vão ser utilizadas, os pontos, né, onde vão ser instalados a iluminação e os componentes de proteção, né, os disjuntores, fusíveis, se for o caso, relé para desligar as fases, tem que considerar tudo isso daí. E as notas obrigatórias, tá? Colocar ali as bitolas de cabo, a queda máxima de tensão, fazer esse cálculo, né? A fonte de energia, a autonomia do sistema todo, né? As proteções que vão ser utilizadas, o tempo de comutação. Essa questão de proteção, certa vez me perguntaram, eu coloco lá um disjuntor diferencial lá para identificar se tem curto, alguém está levando choque. Aí eu perguntei para a pessoa, olha, o fogo ele conduz eletricidade? Eu me lembro da época de criança lá que a gente fazia umas experiências lá e o fogo conduzia eletricidade. Então se estiver pegando fogo na fiação e tiver um disjuntor lá diferencial lá embaixo, ele vai fechar um circuito e vai desarmar esse disjuntor. Então eu não recomendo a instalação de disjuntor diferencial para sistema de iluminação de emergência. Memoriais. Nos memoriais a gente tem ali as garantias assumidas pelo projetista, pelo instalador e os fabricantes. Tem que acrescentar essas garantias ali junto com os memoriais. Os documentos de responsabilidade, né? A gente sabe bem, a RT, a RRT, TTR, tem vários documentos aí, termos de responsabilidade, com assinatura do responsável técnico pelo projeto e também pelo proprietário. Isso é um contrato que a gente faz, isso é muito importante. Pronto?
Bom, aí eu vou destacar um pouquinho o código de ética ali da engenharia. Claro, aqui nós estamos tratando, ao meu ver, essa aqui é a elite do PPCI, aqui da nossa região de Porto Alegre e do estado. Mas claro, tem aqueles aventureiros, né, que acabam atrapalhando o nosso trabalho sério. E é interessante a gente destacar algumas coisas. Lá no Código de Ética da Engenharia, nós temos lá o artigo 9º, que fala ali sobre os deveres profissionais. E um deles é desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições. O que eu destaquei ali? A W0400 e a W461, que são aquelas atribuições que a gente tem, pesquisando ali no site do CREA, relativas à instalação de iluminação de emergência. Se tu tiveres essa atribuição, inclui lá na tua RT. Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos à prescrição técnicas e as consequências presumíveis pela inobservância. O que eu trago aqui? É o termo de aceitação. No momento que tu faz a instalação do teu sistema, ele precisa ser aceito. Então vai lá o engenheiro que projetou, recomendo muito que ele vá junto, e vai o proprietário, o síndico lá do condomínio, e vai ter que assinar esse termo. Esse documento é muito importante para dividir as responsabilidades. E é importante que nesse termo tenha descrito tudo o que a pessoa tem que fazer a partir daquele momento, porque tu está passando a responsabilidade da manutenção agora para o síndico, para o proprietário. Então especificar bem, olha, a partir daqui a responsabilidade é tua. Você tem que fazer a manutenção desse jeito, dessa forma, conforme o documento tal, e adiante. E fazer ele assinar, ficar com uma cópia disso daí você como engenheiro. Condutas vedadas, tá? Prestar má-fé, orientação. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa está começando ali nessa área de PPCI e acaba passando uma orientação ruim ali para o cliente. Mas por isso que é importante estar aqui para a gente aprender mais e não cometer algumas gafes, importantes e não acabar lá no Tribunal de Ética do Conselho. Ante a profissão, aceitar trabalho que não tenha a efetiva qualificação. Essa é uma questão meio polêmica. Eu vejo muitos decretos, aí, principalmente com o pessoal da área técnica, dizendo que tem qualificação, mas a utilização dos critérios que são feitos me parece um pouco pífios. Tanto de potência eu posso assinar. Se não for alta tensão eu posso assinar também. E eu acho que esses critérios para avaliação é um pouco pífio. Existem leis que estão sendo contraditórias, que não estão na mesma hierarquia, né? Tem decreto passando por cima de legislação já efetivada há muito tempo. E aí quando eu vejo os fundamentos legais, muitas vezes o pessoal acaba me dizendo, não, eu ouvi falar do cachorro da vizinha, do cunhado, do tio. Vocês acham que lá na frente do juiz, como é que ele vai encarar isso daí? Ele não vai olhar conforme o engenheiro vê, ele vai olhar conforme a legislação vê. Ele vai descartar o decreto, esse decreto aqui está contradizendo uma legislação, ele não tem hierarquia para julgar isso daqui, eu vou pela legislação e a partir daí eu vou fundamentar minha sentença. Perante ao conselho, bom, o conselho ele vai acabar dando um pouquinho mais de ênfase às normas técnicas, mas não se exime de seguir a legislação também. Então é importante a gente tomar cuidado com o trabalho que a gente faz, porque a nossa responsabilidade ela pode ser ampliada e as consequências também. Medição e aceite do sistema. Na instalação, após concluir a instalação, que eu já tinha falado, é interessante o responsável pelo projeto participar dessa aceitação. Algumas coisinhas básicas ali que o próprio proprietário pode fazer, que é verificar a fixação dos pontos de luz, verificar a questão dos ofuscamentos, o projetista pode verificar ali as builds. Vocês já viram algum instalador fazer as builds? Eu nunca vi um instalador fazer as builds.
Por isso que eu acho que é muito interessante a pessoa que projetou o sistema participar da aceitação. Porque daqui a pouco ele instalou completamente diferente do projeto. Aí vai dar um problema e quem normalmente tem a RT não é o instalador, é o projetista. Esse vai ser chamado para dar a explicação. E aí já vem o prejuízo só tendo já que pagar um advogado para defender ele. Termo de aceite. A responsabilidade pela manutenção do sistema. Aqui é a nossa divisa de responsabilidade. Aí a gente passou a bola para o proprietário, para o síndico. Então, esse termo é muito importante que vocês façam, não só no caso da instalação instalação de iluminação de emergência, mas também no caso dos PPCIs. Tem que ter um final. O que eu vejo muitas vezes o pessoal fazendo, cobra um valor lá X, vou cobrar X para fazer o PPCI, entra com o processo, faz lá as plantas, entra lá com as pranchas, tudo, protocola no sistema e abandona. Ele continua responsável. Ele continua um responsável técnico pelo PPCI. Então tem que ter um final. Tem que ter um final. Se não tiver esse final, o síndico vai começar a te ligar, por que não saiu o projeto ainda, por que não aconteceu isso aqui. E aquele custo que ele cobrou lá no início, ele vai olhar assim, não está pagando todo esse tempo que está me tomando de ir lá pesquisar. Daqui a pouco eu estou pagando para trabalhar. Então tem que ter um termo ali para encerrar essa relação. Manutenção. Bom, assinou o termo de aceite, a manutenção passou a ser responsabilidade do proprietário ou do síndico. Ok? O fabricante e o instalador eles são corresponsáveis se a manutenção estiver ok. A norma destacou isso daí, eu acho que pensando na qualidade da instalação, daqui a pouco a instalação foi mal feita, e na questão ali do funcionamento dos blocos autônomos, do sistema. Então o fabricante ele também assume a sua responsabilidade, independente da garantia. Passou lá um ano de garantia, um ano da instalação, ele ainda é corresponsável. E aqui o projetista já lavou as mãos. Bom, agora a responsabilidade está lá por conta do proprietário síndico. A manutenção de primeiro nível, ela é aquela verificação básica, né? Verificação das lâmpadas, se está tudo funcionando, os fusíveis, os disjuntores. Na RT pede que tenha uma forma de testar, né? Tem aquele botãozinho de teste nos blocos autônomos ali. Eu não sei como é que é eletronicamente dentro do bloco, tá? Mas eu acho que esse teste aí não é o suficiente, né? A gente tem que ir lá para o disjuntor lá para fazer esse teste. Baterias, no caso que a gente tem baterias, né? Sistema com bateria, centralizado com bateria, verificar lá o eletrólito, a data de fabricação, o início da garantia. Normalmente no final da garantia, quando tu já tem que trocar a bateria. Talvez seja por isso que a norma destacou o início da garantia e a data de fabricação. Responsável, proprietário e o síndico para fazer esse primeiro nível de manutenção. O segundo nível de manutenção aí já entra na questão dos reparos e substituições de elementos do sistema. E aí a gente precisa ter um técnico registrado e habilitado nos órgãos competentes. Se o síndico não quiser fazer isso daí, daqui a pouco ele não tem uma qualificação, não tem uma atribuição boa para fazer isso daí, ele pode contratar uma empresa para fazer isso daí. Só que nesse contrato, a norma deixa bem claro que tem que estar indicado, tem que ter uma cláusula nesse contrato, indicando a periodicidade das verificações e o tempo de solução para troca de componentes. Normalmente é 24 horas. Identificou um bloco estragado, tem 24 horas para trocar. E tem que ter a cláusula da periodicidade, quanto em quanto tempo essa empresa contratada vai lá fazer a sua manutenção. E o contrato ele precisa estar registrado no caderno de controle de segurança. Isso aí é não só uma obrigação, mas é um interesse também do proprietário e do síndico.
Tu te lembra, Luiz? O Luiz esteve conosco ali naquele incêndio que teve ali na CIS Brasil. Aquele proprietário não tinha nada de documentação. Está até hoje fechado lá aquela galeria. Não tinha nenhuma documentação, não tinha PPCI, não tinha controle de manutenção, não tinha nada. Se ele tivesse algum controle, no mínimo ali para fazer a manutenção, isso aqui poderia ter ajudado muito ele em relação ao seguro. Então, é interessante a gente botar no termo de aceitação e explicar que o proprietário ele tem que fazer um caderno de controle de segurança e ali ele tem que registrar todas as manutenções para a proteção dele. Bom, basicamente a gente tem algumas verificações e ensaios aqui que a norma traz. No caso de blocos autônomos, tá? Mensalmente eu tenho que passar do estado de vigília para o de iluminação. Ou seja, eu vou lá no disjuntor do sistema, desligo e depois faço essa retomada. Então eu vou ter que ver se ele entra direitinho ali, se está funcionando. Recomendo, se tiver disjuntor para cada ramal em cada andar, faça em cada ramal em cada andar. No caso da carga dos acumuladores, aí eu estou falando da bateria interna ali do bloco autônomo, tá? Ele tem que funcionar no mínimo 1 hora ou 30 minutos em plena carga. Ele tem que ficar 30 minutos com a iluminação máxima, ok? Isso aí vai ser feito semestralmente. A conexão fixa na rede é aquela tomadinha lá que eu estava falando, né? Em vez de colocar aquela tomadinha, faz a ligação direta ali na rede de alimentação. Tem a questão do botão de teste ali e a fixação, verificar se está bem preso para ninguém arrancar o bloco e sair levando junto. Isso aí está ali no item 8.2.2 da RT5, ali na parte 3. A manutenção no sistema centralizado com baterias. Tá? Mensalmente, a gente tem que simular a falta de energia da concessionária. Se é a falta de energia da concessionária, a gente não está mais falando do disjuntor ali do sistema de iluminação de emergência. Tem que testar no disjuntor geral. Tu vai lá e desliga o disjuntor geral das instalações. Então, mensalmente, tu tem que fazer essa simulação quando tu tem um sistema centralizado com baterias. Semestralmente, tem que ser verificado ali a carga dos acumuladores, mínimo de 1 hora em plena carga ou metade do tempo garantido. Se eu tenho uma garantia de tempo específico para a evacuação daquele prédio, esse prédio leva 3 horas para evacuar. Então eu vou botar ali 1h30 para fazer esse teste. O nível de eletrólise ali da chumbo ácido, né, no caso ventilado. Então eu vou dar uma olhadinha nos níveis de eletrólise da bateria. Vou medir os níveis de tensão de cada bateria, vou registrar isso daí, que a bateria pode falhar, pode estar dentro da garantia, pode trazer a responsabilidade do fabricante caso aconteça algum sinistro. E anualmente eu faço a descarga total das baterias e eu vou medir a tensão, vou botar ali a tensão e vou ficar controlando o tempo para ver quanto é que desliga o meu sistema de iluminação. Vamos ver quanto tempo ele dura até acabar e vou medir o nível de tensão da minha bateria. Para o grupo motor gerador. Bom, o grupo motor gerador, quinzenalmente, né, eu vou acionar ele e colocar em funcionamento, até porque tem muita parte mecânica, eu tenho que dar uma girada ali para lubrificar a parte mecânica. Vou fazer a inspeção visual e semestralmente aí eu vou colocar o sistema funcionando 1 hora em plena carga, avaliando lubrificação, combustível, regulador de tensão, sistema de resfriamento, comutadores elétricos, o gerador, o controle de supervisão e a drenagem de água e de combustível. Pode ser que o combustível vaze, né? Então o pessoal bota uns cascalhos, faz uma preparação lá para drenar esse combustível para não acabar contribuindo com as chamas. E o pessoal treinado, né? Semestralmente, vamos chamar esse pessoal aí que foi treinado para fazer a manutenção e a estocagem do combustível, manusear o combustível, né? Vamos chamar esse pessoal aí
para ver se eles realmente estão treinados, se eles estão sabendo ali fazer a manutenção. Outros pontos importantes, a aptidão do proprietário e síndico. A gente sabe que existem muitos síndicos profissionais, né? Alguns na área do direito, outros na área da engenharia. Esses prédios que demandam muitas obras, normalmente tu tem um engenheiro, no mínimo do lado do síndico ali, ele contrata como consultor. Oi. A anterior? Se eu não me engano, está no item... Se eu não me engano, está no item 10. Eu te trago, eu tô com a norma aqui. Me procura e depois eu te alcanço. Então, assim, eu tenho ali um síndico que muitas vezes contrata um engenheiro para andar junto, síndico profissional. Então ele vai nas reuniões já com o engenheiro do lado, já com o advogado do lado, e vai participando das reuniões, sempre quando tem essas questões técnicas. O próprio engenheiro, ele já pode fazer ali a manutenção, ou ele pode subcontratar o serviço. Aí a responsabilidade fica dividida, né, entre o proprietário e o contratado. Se é o síndico que está contratando, ou seja, é parte do condomínio também. Então eu estou com uma contratação do condomínio e eu acabo dividindo essa responsabilidade. Sobressalentes. Se eu tenho lá 10 blocos no meu prédio, quantos sobressalentes eu tenho que ter? Tem que ter 10%, mas o mínimo é 2 unidades. Então já tem que ter reservado lá 2 bloquinhos. Caso queime, eu já vou lá e troco esse bloco de iluminação de emergência. Alterações das áreas. Muitas vezes alguns condomínios fazem algumas alterações das áreas, lá modificam alguma questão no condomínio. E a norma diz que tu tem 2 meses para fazer as adequações no sistema, fazer os ajustes necessários nos sistemas. O que acontece muitas vezes é a colocação de obstáculos. O pessoal começa a colocar vaso de planta, ou aquela planta cresce, bota uma árvore, a instalação de grades, faz uma modificação muito grande. A norma diz que tu tem 2 meses para adequar teu sistema de iluminação de emergência. Documentação técnica. Bom, memorial, né? Deve conter todos os manuais e elementos, usos e ensaios, as garantias, a assistência técnica autorizada, as builds, descrições, valores teóricos, medições realizadas na aceitação, definições de elementos e etc. Tudo isso aí faz parte do portfólio, tá? O caderno de controle de segurança, que é os registros de manutenção pelo técnico e proprietário. Eu só encontrei esses cadernos de segurança nas grandes empresas, tá? Às vezes até a indústria não tem esse caderno de controle, é os interesses deles, tá? Mas as grandes empresas normalmente têm, aquelas empresas que já têm uma empresa de segurança, eles já fazem um caderno e entra toda essa manutenção junto no caderno. As plantas, circuitos elétricos, pontos, notas técnicas, né, conforme a gente viu anteriormente lá. Checklist de manutenção periódica e verificações. Na norma tem ali o anexo D, que já dá uma dica desse checklist que pode ser feito. Mas claro, cada caso um caso, o projetista ali vai identificar os pontos que precisam ser feitos as verificações. O termo de aceitação. E no caso de baterias, também tem que conter ali no portfólio os gráficos, o quadro de cálculo de capacidade. Todos esses sistemas centralizados que tem bateria, eles têm um controle maior, porque essas baterias podem falhar. Bom, chegando ao finalzinho, aqui tem um resuminho aqui do primeiro bloco ali. Os princípios e pontos. A gente tem que entender que a iluminação de emergência está baseada ali em clarear as rotas de fuga e prover ali os serviços essenciais. Tem que prever o tempo de evacuação do prédio. Se for um prédio muito grande, o tempo obviamente vai ser maior. Tipos de sistema. Peguei os 3 principais ali, os blocos autônomos, os centralizados com bateria e o grupo motor gerador. Luminárias. Tem que prestar atenção na questão do ofuscamento. Né? A gente não quer aquele bloco lá no finalzinho da escada lá, a pessoa está descendo a escada com aquela luz, vai acabar dando um acidente.
O material e a vedação dos nossos pontos ali, é importante olhar. Levar em consideração aqui a altura do nosso ponto de iluminação, entre 2,2 e 2,5, e a distância entre um ponto e outro de, no máximo, 10 metros. Circuito elétrico, a gente considera ali o tronco e o ramal, máximo 25 equipamentos e 12 amperes por ramal. Cabos de 1,5, cor preta para corrente alternada, e eletrodutos aparentes necessariamente precisam ser metálicos, com exceção dos blocos autônomos. A autonomia do sistema, de todo o sistema, 1 hora com perda máxima de 10% de luminosidade. A função da iluminação, 5 lux para as escadas e 3 lux para ambientes planos. A medição é feita no piso. No segundo bloco ali, o resuminho, projetos e requisitos. O projeto tem que prever a falta ou a falha de energia elétrica. 2 pontos por área, né? 2 blocos, 2 pontos de iluminação por andar, né? Normalmente o pessoal fala. Em cada ponto, no mínimo 2 lâmpadas. Os blocos autônomos já têm 30, então já cumpre a norma. O tempo de funcionamento tem que ser considerado também, e os registros básicos de projeto. No caso da instalação, as aferições ali no momento da entrega e uma atenção especial ao termo de aceitação. Juridicamente isso é muito importante para o profissional de engenharia. Manutenção e documentação. Aí a gente vai ter o nosso caderno de controle de segurança, né, que vai esclarecer as responsabilidades, quem fez, quem não fez a manutenção, se o senhor, aquele que estava subindo as escadas, vai receber um dano moral ou não, ou vai ser o síndico aí que vai ser responsabilizado pela sua imperícia perante o condomínio. Os ensaios periódicos, né, ali a gente vai ter todos os ensaios que vão ser feitos conforme a norma, conforme o tipo de sistema, e a gente vai ter toda essa documentação formando o nosso portfólio de documentação técnica. Senhoras e senhores, eu agradeço mais uma vez aí a participação. Eu sei que a gente veio depois do almoço, o pessoal já está um pouquinho mais, labutando, né? Amanhã foi extenso. Eu vou deixar aí meu contato e caso vocês queiram aí, sinta-se à vontade. Esse aí é meu WhatsApp. Entre em contato aí e a gente conversa mais depois. Eu agradeço aí e uma boa tarde para todos.